Olá, eu te saúdo para mais um culto de vídeo da Paróquia Evangélica da ISLB de Nova Petrópolis. Culto que nós realizamos não em nosso próprio nome, mas em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero saudar você com as palavras para o 13º domingo após Pentecostes, da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. E um pouco antes o apóstolo escreve ao seu discípulo Timóteo que Timóteo não deveria se envergonhar do testemunho sobre Cristo e nem se envergonhar do próprio apóstolo que estava na prisão por causa deste testemunho. Por que Timóteo poderia ter vergonha de testemunhar sobre Cristo? Possivelmente por causa da sua morte na cruz. Quem falaria sobre um líder que morreu de forma tão humilhante? Quem falaria do seu líder máximo, alguém que foi condenado, que foi rejeitado, que foi colocado do alto de uma cruz? Mas justamente aí que está a força deste líder, aí que está a força do amor. Por amor Jesus se entregou. Mas Deus não o deixou na cruz, não o deixou na morte, não o deixou no sepulcro. Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Que nós também não nos envergonhemos do testemunho sobre Jesus. E que Deus nos abençoe também com este culto, nos fortaleça para que o nosso testemunho seja atuante, alegre, vivo. Para isto vamos orar. Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos pelo testemunho sobre Jesus que chegou até nós, por meio das testemunhas do passado, por meio dos apóstolos, profetas, pastores e mestres que nos antecederam. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos, como equipe pastoral, de participar deste ministério, de passar para os nossos ouvintes e amigos, irmãos, um pouco do Evangelho de Cristo, a cada domingo, a cada semana, também por este meio do culto de vídeo. Nós pedimos que tu abras os nossos corações, tranquilizes a nossa mente, para que possamos fazer uma paradinha para este momento de culto, de oração e de reflexão. Abençoa, Senhor, a tua palavra em nossos corações, por meio de Cristo, o Senhor vivo e ressuscitado que nós oramos. Amém. Desejo, pois, um abençoado culto a todos nós. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, ó Deus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos na sua palavra. O texto previsto para a pregação deste domingo nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 20, onde lemos: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles então responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro e sob esta pedra construirei a minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui, palavra do Senhor. Eu gostaria de começar essa reflexão perguntando para você: quem é Deus para você? Eu sei que muitas pessoas respondem: Deus é tudo para mim. É uma resposta muito bonita, é verdade? Mas será que ela é verdadeira? Será que não é apenas uma resposta retórica que a gente responde, diz assim porque todo mundo fala? Geralmente, quando nós dizemos que algo ou alguém é tudo para nós, é porque tal coisa ou tal pessoa é muito importante para a gente. E geralmente, quando é muito importante para a gente, nós tendemos a gastar tempo ou priorizar esse tudo, essa pessoa, esse algo na nossa vida. Aqueles que praticam algum esporte tendem a dedicar muito do seu tempo para isso, né? São treinos, competições. Aqueles que são fanáticos por algum time de futebol não perdem uma partida desse time, acompanham tudo que podem sobre o time. Usam roupas, camisetas, acessórios, fazem questão de deixar claro para todas as pessoas qual é o time do coração. Quando um familiar é tudo para a gente faz de tudo para ficar perto dessa pessoa. Nós trocamos mensagens, telefonamos, queremos estar sempre junto dela, não é mesmo? Bem, e nesse sentido, Deus que nós afirmamos que é tudo para nós, será que recebe a mesma dedicação do nosso time de futebol ou do nosso familiar, que também é tudo para nós? Quem é Deus para você? Bem, Jesus estava lá com seus discípulos que fazia algum tempo que andavam com ele. Então Jesus, querendo sondar o terreno, querendo saber, a resposta dos discípulos, chega para eles e pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Como vocês ouvem falar de mim por aí? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: quais são as fofocas que vocês têm a meu respeito? Daí os discípulos trazem para Jesus o que tinham ouvido por aí.
Dizem que uns falavam que Jesus era João Batista, que recentemente tinha sido morto, por Herodes. Outros diziam que Jesus era Elias, era um profeta lá do Antigo Testamento que não viu a morte, que foi levado aos céus numa carruagem de fogo, como nós vemos no livro lá de 1 Reis. Também as pessoas disseram que Jesus era Jeremias, que também foi outro grande profeta do povo de Israel. E aí Jesus olha para os discípulos, eu imagino que tem olhado nos olhos, e ele pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, o discípulo afoito, que parece que sempre tinha uma resposta pronta, aquele que era o primeiro a falar ou aquele que agia por impulso, diz: Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, depois de tudo que já tinha visto Jesus dizer e fazer, afirma que Jesus não podia ser outro a não ser aquele pelo qual o povo tanto aguardava. Após conviver com Jesus por tanto tempo, Pedro reconhecia em Jesus o cumprimento das promessas realizadas no Antigo Testamento. Pedro diz que Jesus é o Messias, ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. O título grego, ou a palavra Cristo, significa o mesmo que o termo hebraico Messias. São duas palavras que têm o mesmo significado, Cristo e Messias. Essas duas expressões querem dizer o ungido, que refere-se ao Salvador da humanidade, aquele que tinha sido prometido por Deus. E Pedro então diz: tu és o Filho de Deus que se tornou ser humano, tu és o Deus que habitou entre nós. Não um simples homem, mas o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Filho de Deus que está vivo. Em outras palavras, foi essa a afirmação de Pedro. Então Jesus afirma que a resposta de Pedro não podia vir dele mesmo ou de uma outra pessoa qualquer. Jesus diz que quem afirma que Jesus é o Cristo, é o Messias, é porque recebeu essa revelação do próprio Deus. Só consegue afirmar e declarar que Jesus é Cristo, o Messias, o Salvador, aquela pessoa que recebeu essa revelação da parte de Deus. Jesus está dizendo que a fé, a confiança em Deus, ela é obra do próprio Deus na nossa vida. É Deus, por meio do seu Santo Espírito, que nos ajuda a crer, que desperta a fé em nós. E é sobre essa confissão de fé, sobre essa fé que é gerada, despertada por Deus, por meio do seu Santo Espírito, que a Igreja de Jesus Cristo é edificada, fortalecida e cresce. A Igreja de Jesus Cristo, ela não cresce e é edificada sobre ideais humanos, sobre vontades próprias, mas a Igreja é de Jesus Cristo e não de donos humanos, não é de nenhuma pessoa. E é quando as pessoas são despertadas por Deus para uma fé viva, verdadeira e genuína, é que a Igreja de Jesus Cristo é edificada e fortalecida. O alicerce sobre o qual a igreja é edificada não é Pedro, como alguns querem entender desse texto, mas o alicerce sobre o qual a igreja é edificada e fortalecida é a confissão do Pedro: tu és o Cristo. A igreja é edificada e fortalecida à medida que mais e mais pessoas confessam que Jesus é Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, o Deus vivo que vive e reina de geração em geração. Nós não cremos num Deus morto, não cremos num Deus que é uma ideia ou não existiu, um Deus morto como muitos ídolos por aí, mas pelo contrário, a nossa fé está baseada no Deus vivo e isso faz toda a diferença. Não é simplesmente um homem, não é simplesmente mais um profeta, não é simplesmente um milagreiro, é o próprio Filho de Deus. Ele veio salvar a humanidade do pecado e dos efeitos do pecado, como a escravidão espiritual, o sofrimento, a morte, a separação eterna de Deus. E para seus discípulos, conforme afirmou Pedro, Jesus de Nazaré era o Cristo prometido, o único. E a igreja edificada nesse firme e sólido fundamento da fé em Jesus, não fé em si mesma ou em qualquer outra pessoa, seria tão forte que nem as portas do inferno resistiriam a ela.
Seria uma igreja viva, forte, destemida, que espalha a mensagem, que vai levando vida, libertação e esperança para todas as pessoas. 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Do contrário, se o fundamento for em milagres, dízimo ou mesmo construções, a igreja certamente ruirá. O fundamento da igreja tem que ser Cristo, o que foi morto, ressuscitado, conforme revelam as Escrituras. E diz o texto bíblico que se a igreja estiver sobre o fundamento que é Cristo, nem mesmo as portas do inferno podem atacá-la. Uma igreja unida, forte, é reflexo do seguimento a Jesus como Filho do Deus vivo. Uma igreja dividida é reflexo de falta de fé, de falta de amor a Deus e também do amor ao próximo. E inclusive quando nós cristãos nos unimos a Deus em oração, Ele ouve e nos atende, porque diz ali o versículo 19, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja do Deus vivo conversa com o Deus vivo. E Jesus também diz ali a Pedro que ele receberia as chaves do reino dos céus, está no versículo 18. Bem, é Pedro quem discursa no dia do Pentecostes e por meio da pregação dele é que mais de 3.000 pessoas se convertem e ali inauguram a primeira igreja, formam a primeira igreja. Jesus também diz a Pedro que o que eles ligassem na terra teria sido ligado também nos céus, e o que fosse desligado na terra seria desligado nos céus. Ou seja, Jesus também confia na sabedoria e na revelação dada pelo Espírito Santo aos seus seguidores. Não são apenas as pessoas, nós seres humanos, que confiamos em Jesus, mas Jesus também confia nos seus seguidores, nos seus discípulos, que se deixam orientar pelo seu Santo Espírito. E por fim, Jesus orienta os seus discípulos que eles não dissessem nada para as pessoas, não revelassem, não abrissem por aí que Jesus era o Cristo. Porque Jesus não queria ser aclamado como rei antes de passar pela cruz. Seria na cruz que ele mostraria ao mundo quem de fato ele era. Sem passar pela cruz, nós não teríamos salvação, não teríamos perdão dos pecados, não teríamos como ser reconciliados com Deus. Jesus não veio apenas para ser mais um rei, como tinha sido o rei Davi ou Salomão, ou quem sabe um outro libertador político, como tinha sido Moisés. Mas Jesus veio para fazer o que ninguém mais poderia fazer. Ele veio para libertar o mundo do poder e da maldição do pecado. O pecado que nos afastava de Deus e de tudo o que fomos feitos para ser. Jesus não perdeu o foco. Ele não queria que ninguém o aclamasse rei antes da hora. Por isso é que ele diz aos discípulos que não espalhassem por aí quem ele era. Bem, e voltando à nossa pergunta inicial, e também a pergunta de Jesus para o Pedro: quem Jesus é para você? Quem você diz que Jesus é? Jesus não é algo, Ele é alguém. Ele é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. Ele é alguém que quer chegar perto, quer mudar a nossa vida, quer nos salvar da morte eterna, do inferno, quer nos presentear com o perdão dos pecados. Jesus, Ele quer transformar quem nós somos, quer transformar como vivemos, como agimos. Por isso eu desejo que o Espírito Santo nos ajude a crer, que assim como Ele fez com Pedro, com os discípulos e com tantos outros, que Ele desperte e fortaleça a fé nos nossos corações, que Deus permita que creiamos cada vez mais e com maior intensidade, e que essa fé mude o nosso ser, nos faça cada vez mais parecidos com Jesus, que Ele seja também o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, e nós queremos te pedir que por meio do teu Santo Espírito tu despertes fé
nos nossos corações. Nos ajude a crer que Tu sejas também para nós o Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador. E que a nossa vida seja transformada de acordo com a fé que for despertada em nossos corações e em nossa vida. Em Teu santo nome, ajude aqueles que nos escutam a crer. Derrama o Teu Espírito Santo sobre eles e que eles creiam, se rendam a Ti como único Senhor e Salvador. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Jesus, o Senhor, ó Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. E assim nós chegamos ao final de mais um culto em vídeo. Queremos nesse momento colocar diante de Deus todos os nossos motivos, os nossos pedidos de intercessão, também a nossa gratidão a Deus. E ao final encerramos em conjunto com a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos
pela tua palavra aqui pregada, anunciada, que mais uma vez atingiu nossos corações e mentes, nos fortalecendo na fé verdadeira, Senhor. E que assim possamos viver a cada dia na certeza do teu amor, da tua graça, do teu perdão, na certeza de que pela fé em Jesus nós tornamos filhos de Deus, podendo viver, Senhor, os teus planos esses que tu preparou de antemão para cada um de nós, que possamos herdar, Senhor, a tua herança como teus filhos, a salvação, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim nós colocamos diante de Ti mais uma semana, de forma especial, nosso trabalho, nossa família, e tudo mais nós incluímos na oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus esteja sobre a tua vida te abençoando, que o Senhor Deus esteja abaixo de ti, firmando os teus passos, que o Senhor Deus esteja à tua frente, te guiando e direcionando, que o Senhor Deus esteja ao teu lado, te livrando, e assim te abençoe Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana e fiquem na paz do Senhor. Amém. Meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.